As estratégias que eu vou te mostrar nesse vídeo vão transformar o teu estudo de humanas para o Enem 2023 e te ajudar a chegar nos mais 40 acertos ainda nesse ano. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Matheus Custódio, dono desse canal, faço medicina no FMG e com a minha experiência de ter acertado 42 das 45 questões do Enem 2021 de humanas, eu vou te ajudar com algumas dicas simples a chegar num resultado semelhante no Enem de 2023. Antes de nós entrarmos propriamente na parte prática do vídeo, eu preciso que você entenda em qual situação que nós estamos. Porque quando nós falamos da correção de humanas, e principalmente quando nós falamos da prova de humanas, nós estamos falando de uma situação um pouco diferente daquela do segundo dia. Quando você faz um simulado do segundo dia, seja de natureza ou de matemática, tem um procedimento muito simples. Você resolve aquelas questões, corrige elas e você vai perceber o que você errou. No instante que você bate o olho na questão com a correção, você percebe, olha, aqui errei um conceito, errei uma conta, interpretei de forma equivocada, não sabia o conteúdo, e assim existem inúmeros tipos de erros que você pode ter no segundo dia. Mas a questão é, esses erros são autoevidentes. No instante em que você olha para eles, você percebe o porquê você errou, você percebe qual era o conceito correto, ou pelo menos você tem um norte para pesquisar o conceito correto, e a partir daí, você vai trabalhando para melhorar naquele aspecto específico. Assim funciona o segundo dia. Quando a gente está falando do primeiro dia, especialmente nesse vídeo de hoje aqui, de humanas, nós temos uma percepção um pouco diferente. Muitas vezes, eu tenho certeza que isso acontece com você aí na sua casa, você resolve o simulado, resolve a prova de humanas, e no momento que você vai corrigir, você percebe que você errou algumas questões. Só que você não entende ao certo por que você errou aquelas questões. Você não entende qual conceito que era cobrado naquela questão, você não entende qual conteúdo que o vestibular, que o simulado, que o Enem, não importa, mas você não entende o que aquela prova esperava que você soubesse em termos de conteúdo técnico para resolver aquela questão e, principalmente, você não sabe como corrigir aquilo e como mudar o seu olhar para aquela questão para que nas próximas vezes, para que nas próximas provas, nos próximos simulados, você deixe de errar aquilo. Então você entra num ciclo vicioso. Você erra uma questão, você corrige ela e você fala, ah, beleza, essa resposta aqui está até coerente, que é a resposta correta. Maravilha, e você considera isso como uma correção. Só que a partir disso você não consegue corrigir, não corrigindo você não entende o modelo de questão, não entende o modelo de cobrança e entra num ciclo vicioso, em que você vai sempre errar as mesmas questões, que tem sempre o mesmo raciocínio, vai chegar no dia do Enem, você vai fazer a mesma coisa. Nessas mesmas questões, você vai cometer o mesmo tipo de erro e vai continuar errando elas. E essa não é uma questão de que você estudou pouco conteúdo, que você sabe pouco, que você é inteligente ou burro. E você pode perceber isso olhando para o simples fato de que, desde os alunos que estudaram 100% dos conteúdos, sabem todas as datas, nomes, acontecimentos, correlações, mudanças sociais, econômicas, políticas, de todos os eventos históricos, geográficos do planeta, até os alunos que estudaram 10, 20, 30% do conteúdo erram questões semelhantes, que são as questões que exigem um tipo de habilidade própria da prova de humanas. E aqui a gente entra no contexto próprio do nosso vídeo, que tem a ver com entender que a prova de humanas, muitas vezes, ela não quer que você saiba somente o conteúdo, mas que você consiga identificar esse conteúdo e, a partir dele, raciocinar para conseguir responder as questões. Então, existe uma determinada estrutura própria da prova de humanas em que as questões são cobradas. E nessa estrutura você, como eu disse, não precisa simplesmente saber o conteúdo, mas você precisa saber identificar esse conteúdo a depender do modelo de cobrança, a depender da forma que aquela questão especificamente entra na estrutura de cobrança de humanas do Enem. E eu vou te mostrar isso na prática. Eu vou trazer aqui com você 3 questões, te mostrar como elas cobram temas completamente distintos, mas que têm um raciocínio semelhante, e cada um deles quer que você descubra o tema e raciocine a partir dele de uma forma. Se você conseguir, ao final desse vídeo, entender quais são essas 3 formas, entender quais são esses 3 tipos de cobrança, eu garanto que você vai estar muito à frente dos seus concorrentes quando você chegar ali para prestar a prova de humanas do Enem. Então vamos acompanhar aqui comigo as questões que eu vou resolver e os 3 modelos que eu vou te mostrar, que são modelos padrão de cobrança de humanas no Enem, para te ajudar a atingir aí os mais de 40 acertos. Eu vou resolver a questão com você, pensar, raciocinar, e depois eu vou explicar o racional, ou seja, a estrutura por trás do meu raciocínio, e te mostrar como que você deveria ter feito na prova para conseguir chegar naquele resultado, naquela resposta que o Enem exigia de você. Na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face da situação da crise apresentada pertencia à jurisdição. Vamos entender o que o texto está falando. Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem nos eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas.
Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se insere no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália Merovíngia. Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas no imperativo da caridade deriva da natureza das fontes do século VI. Beleza? Esse aqui é o nosso texto. O que o texto e o enunciado em conjunto queriam que você entendesse? Que no contexto social descrito, no contexto histórico descrito e destacado no texto, que é, no caso aqui pra gente, o contexto da Idade Média, existiam, na verdade, problemas relacionados à fome, problemas sociais, problemas econômicos. E o texto diz aqui pra gente que a atuação nesses problemas, ou seja, que a resolução desses problemas cabia ao governo, cabia à gestão pública, como ele chama aqui. Então, era isso que a gente precisava entender do texto, que existiam alguns problemas e que esses problemas estavam na jurisdição da gestão pública no contexto da Idade Média. Entendido isso, o que a gente precisava pensar, então? Quem é a gestão pública na Idade Média? E aí você tinha que lembrar de algumas coisas importantes. Lembrar que na Idade Média existe aquela estrutura social típica com a qual a gente trabalha e que a gente aprende sempre na escola. Que a gente tem o clero como primeiro estado, que deveria rezar, proteger espiritualmente o feudo. Nós temos os nobres como segundo estado, que deveriam proteger fisicamente o feudo, ou seja, era eles que lutavam, que guerreavam para proteger o feudo. E a gente tinha o terceiro estado, que é o estado dos camponeses, que deveriam trabalhar. Então, oram, luta e trabalho. Aqui nós temos 3 estados. Só que ele queria que você lembrasse que no contexto medieval, além dessa estrutura básica aqui, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um rei que, apesar de ter pouco poder efetivo no feudo, fazia parte disso que a gente chama de gestão pública. Então a gente tem que lembrar, beleza, nós estamos aqui num contexto medieval. E nesse contexto medieval, eu sei que o poder que ele chama aqui de gestão pública, o poder oficial, vamos chamar assim, seria o poder do rei. Então, resposta letra B, poder da realeza decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Resposta letra B. Qual é o ponto com relação a esse exercício aqui? E eu gosto sempre de chamar esse modelo de exercício de expansão de conhecimento. Então, esse é o nosso primeiro modelo, modelo de expansão de conhecimento. Por quê? O que ele faz? Ele não te dá aqui uma estrutura social da Idade Média, não te dá aqui uma relação entre as classes sociais da Idade Média, que é o que ele quer trabalhar por fim no exercício, mas ele traz para você aqui um fato. E a partir desse fato você tem que expandir o seu conhecimento e tentar chegar no cerne daquilo que ele quer que você descubra. Qual é o fato aleatório que ele te dá aqui? Ele dá o fato que é a presença da fome na Idade Média. Então, o eixo temático é aqui, ó, fome. E a gente pode até chamar aqui fome na Idade Média, se nós quisermos ser um pouco mais específicos. A partir desse conhecimento, a partir desse eixo temático que ele te deu, o que nós temos que entender? Do que ele está tratando. E aqui o enunciado já vai ser muito produtivo para a gente, que ele vai dizer, na conjuntura histórica destacada no texto. Olha só, o próprio enunciado faz com que a gente caminhe num determinado raciocínio. Porque daí você vai pensar, beleza, qual é a conjuntura histórica da qual ele está falando aqui? Eu sei que a conjuntura histórica, ou seja, o conhecimento técnico, ou seja, o referente daquela aula que eu assisti no meu cursinho, no meu terceiro, assisti na internet, não importa, é o referente da Idade Média. Idade Média. Então beleza, se eu estou falando aqui num contexto de fome no período medieval, eu sei que o conhecimento técnico a que eu tenho que recorrer é o conhecimento técnico que está abrangido em todas aquelas aulas que eu vi de Idade Média. Tudo que estava descrito nelas pode estar contido aqui. E aí, ainda, aspecto do conhecimento. Aspecto do conhecimento. Vamos dar continuidade aqui à leitura do enunciado. O dever de agir em face da situação de crise apresentada pertencia à jurisdição. E essa jurisdição, como eu li o texto, eu sei que está falando de jurisdição social, que é dentro das classes sociais da Idade Média. Quem deveria agir em face àquele ocorrido ali? Então, o aspecto do conhecimento aqui que ele quer que eu descubra é relações sociais na Idade Média. Relações sociais na Idade Média. Ou, como eu desenhei para vocês, aquela pirâmide social, toda ela submetida, oficialmente pelo menos,
ao poder do rei. Era isso que ele queria que eu lembrasse. E aí, por fim, a partir disso aqui, beleza, aí você vai construindo um raciocínio. Eu sei que ele está falando de fome aqui. A partir da fome, eu sei que ele está falando de um contexto medieval. Então, o conhecimento técnico exigido vai ser da Idade Média. Qual conhecimento específico? Ele quer saber da economia da Idade Média, quer saber da política da Idade Média, quer saber da sociedade medieval? Exatamente, ele quer saber das relações sociais. Ou seja, de um aspecto social da Idade Média. E aí, por fim, a gente chega na última parte, que é, dentro das relações sociais da Idade Média, qual relação específica ele quer saber? Ele quer saber da relação de trabalho dos camponeses? Ele quer saber das relações de suzerania e vassalagem que existia na Idade Média? Ele quer saber das relações de proteção do feudo que cabia aos nobres? Ele quer saber da relação disso aqui com o meu eixo temático, que é a fome? Qual desses será que é? Então, eu sei que é o último, a fome. Então, dentro desse contexto, sabendo que quem agiria é a gestão pública, eu precisava dizer quem que deveria agir contra a fome da Idade Média. Percebam que essa aqui é uma questão difícil, é uma questão que muita gente errou. Acredito que a grande maioria das pessoas erraram ao fazer o Enem porque era uma questão difícil. Mas justamente porque ele estava cobrando esse conteúdo aqui, basicamente de quem era a gestão pública na Idade Média. Só que esse conteúdo ele estava escondido. Ele estava escondido dentro de um fato. Então, a partir desse fato, você tinha que analisar, olhar e expandir o seu conhecimento. Como que eu identifico esse tipo de questão? Como eu identifico esse primeiro modelo de questão? Primeiro, ele deu aqui pra gente essa dica, ó. Falou de conjuntura histórica, a gente sabe que nós estamos falando de um período histórico específico e é provável que eu tenha que fazer essas relações de consequência. Então apareceu na conjuntura histórica, no período histórico destacado, a gente já fica um pouco atento. Além disso, quais são as palavras-chave de fato que você tem que olhar? Resultado, consequência, impacto, que é basicamente quando o Enem traz um fato para você, um fato pontual, e pede não que você analise aquele fato em específico, mas que você analise a partir dele, em consequência dele, como impacto dele. Nesse caso aqui a gente não tinha, mas eu já trouxe uma questão mais difícil, que a gente deveria lutar realmente para perceber isso aqui, para mostrar para vocês que nem sempre é claro. Mas essas palavras aqui, resultado, consequência, impacto, são características, são típicas desse tipo de questão. Então apareceu uma questão que tem aqui um fato a partir do qual você tem que trabalhar e descobrir o teu conhecimento ali no meio, você vai seguir sempre esse raciocínio aqui. Obviamente, você não vai fazer isso na hora da prova, esse raciocínio tem que ficar automatizado, tem que ser automático para você na hora da prova, então você tem que treinar para chegar lá bem. Mas é basicamente esse aqui, identificar o eixo temático. Opa, do que ele está falando aqui de forma geral? Está falando de fome, está falando de política, está falando de colchões, de garrafas d'água, está falando de copos, está falando de microfones? Não importa, você vai identificar o eixo temático. A partir do eixo temático, você vai falar, tá, beleza, esse eixo grande aqui, esse eixo temático grande, como ele se relaciona com o conhecimento técnico que eu vi na escola? Ele está falando aqui de Roma? Está falando aqui de Grécia? Está falando de Idade Média? Está falando de Idade Moderna, Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial? Está falando de história do Brasil? Então você vai identificar qual conhecimento técnico está sendo tratado. A partir daí você vai falar, ah, beleza, ele está falando aqui de Idade Média, está falando de Brasil, está falando primeiro reinado, segundo reinado. Então, nesse contexto, ele quer qual aspecto? Ele quer o aspecto social, ele quer o aspecto político, quer o aspecto econômico, quer que eu perceba o que dentro dessas relações. E aí, a partir do aspecto, você vai falar, ah, beleza, dentro desse aspecto social, ele quer as relações. Qual tipo de relação social que ele quer que eu descreva aqui? Qual tipo de relação política? Qual tipo de relação econômica? Então, isso aqui é o caminho para você resolver questões difíceis de humanas no Enem. Você ir pouco a pouco construindo o teu conhecimento. Porque se você for tentar fazer isso aqui de forma orgânica, sem seguir o raciocínio que eu te mostrei, fica praticamente impossível. Porque você tem um texto falando de Idade Média, e a partir de um texto falando de Idade Média, você teria que deduzir na sua cabeça, sem pensar conscientemente, todos esses 4 aspectos aqui. E a partir dos 4 aspectos você lembrar, ah, beleza, eu sei que a resposta era realeza. Ou seja, mesmo com conhecimento técnico, como eu falei para vocês, mesmo o aluno que estudou tudo e sabe Idade Média, tem dificuldade de acertar essa questão, porque ela é construída com base nesse raciocínio. Ela não é uma questão puramente de conteúdo, que pergunta, quem deveria agir na gestão pública na Idade Média? Pronto. Ele quer que você construa esse raciocínio. Então, por isso que vocês têm que seguir esses 4 passos aqui para esse primeiro modelo, que é o modelo de expansão de conhecimento. Antes de eu te explicar esse segundo modelo, se esse vídeo está te ajudando, se você está gostando dele, já clica aqui para se inscrever no canal, clica no gostei, compartilha com alguém que você sabe que está prestando o Enem, porque isso me ajuda demais, fortalece demais meu trabalho aqui. Vamos aqui para a segunda questão, para o segundo modelo de estrutura de questão que pode aparecer para a gente
em humanas no Enem. Vamos resolvê-la antes, depois a gente vai aqui para o nosso script de resolução que vai ajudar muito vocês. Uma característica de práticas tradicionais, como exemplificada no texto, é a vinculação entre os recursos do mundo natural e a. Em Vitória, Espírito Santo, no bairro do Goiabeiras, encontramos as paneleiras, mulheres que são conhecidas pelos saberes fazeres das tradicionais panelas de barro, ícones da cultura da culinária capixaba. A tradição, passada de mãe para filha, é de origem indígena e sofreu influência de outras etnias, como a afro e a luso. Dessa mistura, acredita-se que a fabricação de panelas de barro já tenha 400 anos. A fabricação das panelas de barro se dá em várias etapas, desde a obtenção de matéria-prima à confecção das panelas. As matérias-primas tradicionalmente utilizadas são provenientes do meio natural, como argila retirada do barreiro do Vale do Mulembá, madeira, atualmente proveniente das sobras da construção civil, e tinta, extraída da casca do manguezal, o popular mangue vermelho. Que a questão pergunta pra gente, uma característica é que a gente grifa de vermelho essa parte, das práticas tradicionais, ou seja, de práticas tradicionais, como é exemplificada no texto, é a vinculação entre os recursos do mundo natural e eu sei que é a manutenção dos modos de vida. Ou seja, existe uma determinada mudança do mundo natural, existe uma determinada mudança das relações sociais, só que apesar disso, ele diz aqui, ó, saberes tradicionais, panelas de ferro, ícones da culinária capixaba, a tradição passada de mãe para filha. Ou seja, o que ele está destacando aqui pra gente, essa percepção de que, com as mudanças, existe uma manutenção, e essa manutenção fortalece a tradição. Essa manutenção é a passagem da tradição, da forma de produzir panelas de barro, de mãe para filha, entre os anos aí, ao longo dos anos. Depois a gente vai descartar cada uma delas, olhando como isso aqui poderia ser pegadinha pra gente, se a gente estivesse fazendo o Enem na hora, né? Estivesse fazendo ao vivo aqui. Então, qual que é a questão com esse tipo de exercício? Percebam que eu grifei aqui de várias cores diferentes. Grifei de amarelo, de rosa, de vermelho e de verde. E eu fiz isso aqui de propósito para mostrar para vocês como que, em amarelo, ele traz pra gente essa transmissão do saber, que é o que ele estava querendo saber, de fato. Em rosa, ele traz a influência desse modo de produção de outras sociedades. Então, a sociedade afro, a sociedade luso, influenciaram no modo de produzir. Em vermelho, ele traz que a fabricação dessa panela é feita em várias etapas, ou seja, ela é dividida, um processo produtivo. Em verde, ele traz pra gente quais são essas matérias-primas. Então, olha só, você olha aqui, fala manutenção do modo de vida, letra A. Se olha a letra B e fala conservação dos plantios da roça, você fala, pô, realmente, olha só, eles pegam as matérias-primas e eles conservam isso aqui, então poderia estar correto. Atualização do modelo de gestão a gente já descartaria, participação na sociedade de consumo a gente já descartaria, mas você olha a letra E e fala especialização nas etapas de produção. Fala, pô, exatamente, ele diz pra mim aqui em vermelho, ó, que as etapas são... Opa, peguei a caneta errada. Ele diz pra mim em vermelho que as etapas são especializadas. Ele diz pra mim aqui em verde que existe uma manutenção das matérias-primas que são utilizadas. Ele diz em amarelo que tem a manutenção dos modos de vida. Então você olha para esse tipo de questão e fala, porra, tem 3 alternativas corretas aqui. E aqui justamente esse tipo de questão, que ele já não é mais expansão do conhecimento, mas ele é identificação do conhecimento. Ou seja, existem inúmeras informações aqui. Nós estamos falando sobre como essa panela é feita, há quantos anos, influência de quais povos, quais as matérias-primas que você utiliza, como que esse processo é dividido em etapas. Mas o que ele quer saber de fato com relação a esse texto é o que disso aqui valoriza, está relacionado, é uma característica de prática tradicional, ou seja, o que disso tudo configura isso aqui como uma prática tradicional. E óbvio que a configuração dessa prática tradicional vai vir principalmente por meio da transmissão de cultura. Você tem aí uma tradição de família, por exemplo. A todo Natal a gente passa na casa da minha avó e come uva passa. Então é isso, é uma tradição, porque esse costume ele foi passado ao longo das gerações. É isso que configura aqui uma prática tradicional. Mas se você não entende a fundo o comando, não consegue fazer essa distinção da quantidade de informações que tem no texto e não tenta achar nesse texto o centro, o cerne, você fica completamente perdido, achando que a B pode estar correta, achando que a E pode estar correta. Então, se aparecer esse tipo de questão, que é a questão de identificação do conhecimento, o que nós temos que procurar?
Primeiro, entender a fundo o comando. Vocês veem aqui que o principal, 90% da minha resolução, ela se deu com a percepção de que ele não queria nenhuma outra informação. Ele queria informação relacionada às práticas tradicionais. Então você tem que olhar o comando. Leia, releia o comando. Se tem um texto com muita informação, está falando de 300 coisas, que você nem entendeu direito, a grande maioria delas, leia e releia o comando. Por quê? O comando, ele vai te dar esse segundo aspecto aqui, ó, centralidade do comando no texto. Por meio do comando você vai falar, ah, beleza, agora de todas essas 300 informações que eu tenho aqui, eu sei que eu tenho que olhar para uma, que é a manutenção dos valores tradicionais. Manutenção dos valores tradicionais sei que está relacionada aqui, ó, a isso que está em amarelo. E a partir daqui, você consegue identificar quais alternativas são coerentes. Então, ainda que especialização nas etapas de produção esteja correto, que existe essa especialização, você fala, beleza, mas isso aqui eu sei que não faz parte da manutenção das práticas tradicionais. Ainda que conservação dos plantios da roça esteja correto, você consegue falar, eu sei que isso aqui não está relacionado àquilo que ele quer de mim no enunciado, no comando, e aquilo que está descrito no texto. Então, por fim, você consegue, por meio da junção desses 3 primeiros passos, você consegue fazer a eliminação lógica dos distratores, que é falar, olha, ainda que isso aqui tenha algum sentido na realidade, eu sei que não é o que é cobrado de mim, e não é o que está referido no pedaço, no trecho do texto, que ele quer que eu preste atenção, em que ele quer que eu preste atenção. Então, muito cuidado com esse tipo de questão em que tem muita informação, porque são questões normalmente fáceis, você percebe que o conhecimento técnico exigido aqui é pequeno ou nulo, você precisava conhecer o modelo realmente, mas quando você vai olhar os distratores, você vai olhar o texto, olhar as alternativas, você percebe que eles casam muito. Então, para você errar uma questão dessa, que é uma questão simples, é muito fácil. Você escorrega, perde muito ponto e muitas vezes você vai deixar de ser aprovado aí por 1, 2, 3 questões dessas que você errar ao longo da tua prova. Então, apareceu uma questão que tem muita informação, o que nós vamos ver? Comando, onde que esse comando se reflete no texto e qual parte do texto está ali mais relacionada com esse comando. Quais são as alternativas coerentes e, principalmente, quais alternativas podem ser eliminadas logicamente com base no comando e no texto. Quais palavras vão normalmente aparecer nesse tipo de questão? Exemplificada, demonstrada, semelhante a. Por quê? Porque significa que naquele texto ele só te descreveu um fato qualquer, só que ele quer que dentro desse fato você olhe para um aspecto específico, ou seja, a parte social exemplificada, a parte econômica demonstrada no texto, a parte política semelhante àquela que está descrita no texto, aparece em. Então, a partir desses termos aqui, a gente começa a identificar que o texto que ele te deu foi um texto básico, e a partir desse texto básico você tem que identificar o que é mais central e encontrar a alternativa correta. Então, aparecer essas palavras, aparecer um texto com muita informação, a gente já tem que ficar atento e seguir por esse tipo aqui de resolução, porque é a resolução mais eficiente. E, de novo, você não precisa anotar, decorar isso aqui, você precisa tornar isso algo natural para aquelas questões em que você tem dúvida, dificuldade, para que você consiga resolver e acertar elas. Agora nós vamos para o nosso terceiro modelo, que eu chamo de modelo de retração de conteúdo, que ele é diametralmente oposto ao primeiro. Lembra que lá no primeiro modelo eu falava para vocês, olha, ele vai te dar um texto e a partir desse texto você tem que expandir o seu conhecimento, fazer relações, até que você consiga chegar num conhecimento que é mais avançado. Aqui é o contrário, ele vai te dar uma informação já muito avançada, específica. E a partir disso aqui, a partir desse texto, você tem que procurar quais são as causas, quais são os causadores, qual a ação que inicia aquela consequência que você está vendo no texto. Então ele te dá algo mais específico, mais aprofundado, e a partir daí você tem que chegar em algo mais genérico. Vamos mostrar aqui para vocês como isso aqui acontece. As atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental exposto ao solos salinos ou alomórficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis e de sódio trocável. Eles ocorrem nos locais mais baixos do relevo, em regiões áridas e semiáridas e próximas do mar. Informação importante, vou até grifar de vermelho aqui. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono da seca do Nordeste brasileiro, os locais menos elevados recebem água que se escoa dos declives adjacentes durante as chuvas que caem em alguns meses do ano. Essa chuva traz soluções de sais minerais e evapora-se rapidamente antes de infiltrar-se totalmente, havendo então, cada vez que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sais no horizonte superficial, que com o passar dos anos provoca a salinização do solo. Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado esse processo.
E aí ele vai falar assim: as atividades agrícolas que estão desenvolvidas na região ampliam, intensificam esse problema ao... Qual o problema? Da salinização das águas. Aí você tinha que pensar assim: ah, beleza, salinização das águas. Quando eu tenho atividades agrícolas, eu sei que essas atividades agrícolas elas precisam de irrigação. Só que eu sei que esses sistemas de irrigação, muitas vezes, eles não são bem drenados. De modo que alguns produtos utilizados ali na agricultura, eles contribuem para a salinização dessas águas justamente porque eles não são tirados daqueles locais de acumulação de solo, né? Ou seja, eu não tiro aquela água acumulada no solo da forma correta, não dreno ela. Aí você marcaria aqui, utilizar sistema de irrigação, desprezando uma drenagem adequada. Questão, novamente, difícil. Resolvi aqui da forma completamente técnica. Mas agora eu vou te explicar como você poderia pensar nisso aqui de uma forma mais simples. Primeira coisa, entender a informação central. Você vê que o texto deu uma informação central que é: olha, existem solos salinizados. Existem solos salinizados. Essa é a informação central. Você entender? Beleza, ele está tratando aqui da salinização do solo, causada pelo depósito de sais que não são escoados corretamente. Maravilha. A partir daqui, você ia perceber informações adjacentes importantes. Perceber que isso aqui, ó, é típico de regiões áridas, de regiões semiáridas. Você fala, por quê? Ah, deve ser porque não chove, né? Região semiárida, eu sei que há uma escassez de chuva e essa aí deve ser a causa. Então você começa a entender quais são as causas. A partir daí você relaciona com outros temas. Fala, ah, beleza, eu sei que essa deposição de sais, esse solo improdutivo, me lembra alguns conteúdos que eu já vi quando eu estava estudando ali problemas da Caatinga, problemas ambientais da Caatingas, quando eu estava estudando no Mar de Aral. E todos eles tinham esse mesmo problema, que tinha uma intervenção humana ali, utilizada para irrigação, utilizada para que aquela água fosse utilizada para algum uso específico. E aí, essa água não era drenada de forma correta, beleza, como eu vi ali na minha sala, né, como eu vi na minha aula do cursinho. Então, eu percebi que isso daqui, ó, apesar de estar tratando de um tema muito específico, ele está relacionado com outros temas que eu já vi, problemas ambientais da Caatinga, está relacionado com irrigação, com, enfim, com outros temas que eu estudei ao longo do ano, né? Então, você tem que fazer relação com outro tema. E aí, por fim, tomar muito cuidado com as alternativas. Por quê? Porque todas as alternativas aqui, nesse tipo de questão, elas parecem muito corretas. Você fala, realizar reflorestamento dos pinus, desrespeitando a prática de pouso. Beleza, essa aqui, completamente fora. Vamos ler, letra C. Instalar açudes nos grotões, retardando a velocidade da vazão fluvial. Você fala, opa, isso aqui parece correto. Desmatar áreas de preservação permanente, causando assoreamento. Você fala, beleza, parece correto também. Aplicar fertilizantes de origem orgânica, modificando a química da terra. Você fala, pô, é exatamente isso. Porque tem produto químico ali, vai aumentar a quantidade de sal. Só que daí, a partir disso, você tem que já procurar uma alternativa específica. Entende? Esse tipo de questão, você tem que ter muito cuidado com as alternativas, porque a tendência delas te ludibriarem e todas parecerem corretas é muito grande. Então, esse tipo de questão você tem que estar com a alternativa, com o conhecimento técnico muito bem firmado na tua cabeça. Então, você viu quando apareceu no Enem uma informação muito específica, uma informação central, que ela é muito picuinha, tenta fazer esse raciocínio reverso. Fala, beleza, além dessa informação central, quais outras informações importantes eu tenho aqui? Relacionada a clima, localização, geografia, presença de chuva, sol. O que é que pode me fazer relacionar com alguma outra coisa? Viu isso? Aí você vai tentar relacionar com algum conteúdo técnico que você viu ao longo do ano. Falar, ah, beleza, eu estudei algumas coisas aqui ao longo do ano, eu sei que isso aqui pode se relacionar. Com qual deles será? E a partir disso você procura na alternativa aquilo que está relacionado com o teu conhecimento técnico, não aquilo que faz sentido. Porque você vai ver que todos no final fazem sentido aqui, ó. Açudes, desmatar áreas de preservação, fertilizante, tudo que faz sentido. Mas você tem que procurar o que é coerente, o que é correto de acordo com o teu conhecimento técnico. Como nós vamos perceber esse tipo de questão? Tem um texto específico, parecido com aquilo que a gente tinha lá no modelo 1, só que não se encaixa naquele modelo 1. Então você tem um texto específico, só que ele não quer que a partir desse texto você identifique consequências, que você identifique eventos que vão acontecer por conta daquele texto. Então provavelmente é o contrário. Você não tem que encontrar as consequências, mas você tem que encontrar as causas. Então você tem que retrair o teu conhecimento. Então esses são os 3 modelos. Se você consegue, como eu falei, não decorar a forma de resolver cada um deles, não anotar isso aqui e tentar replicar de forma exata na tua prova, mas se você entende intuitivamente como cada um deles funciona e começa a aplicar na sua prova, principalmente naquelas questões em que você tem dificuldade, que você fica em dúvida entre duas alternativas, que você não entende o que está sendo perguntado, eu garanto que até o Enem,
20, 25 dias a partir de agora, você já vai sentir uma diferença notável no teu desempenho nas provas. Porque você não vai aprender nada novo necessariamente em termos técnicos, mas você vai começar a olhar para o lugar correto, olhar para aquilo que a questão quer de você, para a parte do texto que a questão quer que você preste atenção, para o conhecimento técnico que talvez você já tenha, que ela quer que você se atente. Então, o que eu te passei nesse vídeo aqui é principalmente uma forma de você treinar o seu olhar para a prova do Enem. Se você consegue melhorar isso nesses 20, 25 dias que nós temos até o Enem, eu te garanto que o teu resultado na prova de humanas vai melhorar muito, e se você já estiver bem, você consegue chegar nos 40 acertos até a data do Enem desse ano. Obviamente tem como a gente explorar muito esse tema, inclusive quem segue a gente no Instagram, tanto eu quanto o Theo, vocês veem que um tema que a gente tem batido muito é o tema das questões modelo, que eu passei aqui para vocês um modelo de estrutura. Só que para cada uma dessas estruturas, para cada um desses tipos de questões, existem outros inúmeros modelos ainda mais específicos, que cobram sempre o mesmo conhecimento técnico, que cobram ele sempre da mesma forma. Então, se vocês quiserem que eu traga para vocês algumas questões modelo, que eu mostre algum conhecimento desse tipo, de forma aprofundada, na prática, como eu fiz assim com vocês hoje, deixem aqui nos comentários, falem para mim que eu vou pensar em trazer até a data do Enem esse conteúdo de questões modelo que também com certeza pode ajudar muito vocês. Do mais, muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final desse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil, espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, já siga a gente no Instagram, deixe o teu like, compartilhe com alguém que você sabe que está prestando o Enem, porque ajuda demais no meu trabalho. Muito obrigado por ter ficado até aqui, até o próximo vídeo, grande abraço.